Antes de começar a gravar, eu tava aprendendo a coreografia de debut do Cat's Eye. É isso, gente. Eu tenho uma obsessão agora. Mas vamos lá. Se você assistir esse canal com frequência, sabe que se eu tô sentada assim, conversando com vocês, é porque hoje a gente vai refletir sobre a vida ou a gente vai falar sobre arte. Eu sou uma grande entusiasta de designers e eu tenho trabalhado pra desenvolver essa habilidade em mim. Já tem tempo, na verdade, mas ultimamente ficou mais presente. Então, hoje eu me desafiei a criar uma identidade visual do zero pra um cliente fictício, que não é tão fictício assim, porque o cliente de hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que a Freezone. Se você não conhece a Freezone, ela é um portal de conteúdo que fala sobre moda, beleza, cultura e tudo que há de mais cool nesse mundão. É basicamente uma revista feita pra quem quer viver a vida de forma leve, criativa e autêntica. E o detalhe mais legal é que ela é feita por mim e outros dois talentosíssimos amigos. Enfim, vamos começar? Pra gente começar nosso projeto, e todo projeto a gente precisa de um briefing. E aí uma coisa importante, eu não sou formada em design, mas eu já trabalhei e trabalho bastante com uma área correlacionada. Então, tudo que eu falar aqui é o que eu aprendi e venho aprendendo e estudando também. Mas se você já é da área e quiser dar várias dicas aqui nos comentários, eu estou super aceitando. E a gente pode começar essa corrente aí de designers e aspirantes a designers se ajudando. Como a Freezone foi fundada por mim, eu meio que já tinha uma ideia do que a gente queria transmitir nessa nova identidade visual. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode passar aqui pelo briefing pra poder apresentar pra vocês um pouco de como é essa estrutura. E aí, uma coisa que eu descobri nessa saga é que existem vários sites de briefing fictício pra exatamente pessoas poderem criar portfólio e treinar o olhar e, enfim, desenvolver mais também. Às vezes é difícil, né? Tipo, conseguir cliente não é tão simples. Então, e também conseguir cliente sem ter tentativas prévias é muito arriscado. Então, você pegar um briefing fictício é legal pra você treinar exatamente as suas habilidades, seus olhares e é legal ver, tipo, como cada pessoa pode ter um mesmo briefing e construir coisas completamente diferentes. E aí, tô falando, né, briefing, o que é isso? O briefing nada mais é do que um documento que compile todas as informações ali do seu cliente, né, ou da empresa, enfim. Então, ele não vai falar só sobre, tipo, o nome e a empresa faz isso. Ela é muito pra que seja transmitida a essência do que a empresa é. Então, tipo, Então, basicamente, todos os detalhes que compõem a empresa e o cliente, enfim, a pessoa, a instituição. E aí, a partir disso, você consegue também transmitir visualmente o que ela é, sabe assim? Na minha opinião, essa é uma das partes mais importantes pra você conseguir entrar no cérebro do seu cliente ou, enfim, do seu briefing fictício. E aí, aqui não foi usado, mas eu acho que é legal mencionar que tem uma coisa, um mecanismo chamado personas, né? Acho que em publicidade eu aprendi muito sobre isso, mas eu sei que em design também é muito usado. A persona nada mais é do que a personificação do seu público. Então, pro cliente, né, tipo, pensando numa empresa terceirizada, mas aqui trazendo pra Freezone, é como se a gente pegasse quem a gente quer atingir e transformasse em uma pessoa. Tipo assim, essa pessoa representa o meu público. Então essa pessoa tem esse perfil, ela gosta disso, ela tem essa idade, ela tá nesse momento. Tipo, sabe assim? Que é basicamente sobre personificar o seu público. No universo da publicidade, quando eu tava na faculdade ainda, a gente via muito sobre personas, porque isso também ajuda bastante nos direcionais ali, tanto pra designer quanto pra campanhas de marketing, etc. Só contribuindo aqui com os centavos do que eu aprendi na faculdade. Coisas que precisam ter no seu briefing, como eu mencionei, não é só sobre o nome e setor, mas também é sobre o nome e setor. Então, informações gerais ali que sejam, enfim, público-alvo e coisas mais genéricas, assim, entre aspas. Tipo, não coisas genéricas, não é essa palavra. E coisas mais gerais sobre, literalmente, né? Informações gerais. Enfim. Uma coisa que é legal também é sobre ter o propósito da marca. Então, tipo, cara, o que aquela empresa tem como missão, como valor, como propósito mesmo, sabe? Porque acho que todo mundo que cria um negócio tem um objetivo. E o objetivo pode ser vender mais. Mas vender mais o quê? Tipo, vender o quê? Basicamente, nesse momento, é pra você captar bem a essência mesmo, sabe? Tipo, eu acho que a missão e os valores especificamente ajudam muito. Ó, começou um pagode lá embaixo. Acho que a missão e os valores, elas ajudam muito nesse direcional, assim. Acho que, pra mim, pelo menos, quando eu tava pra Freezone mesmo, que é um projeto meu, revisitar a nossa missão e os nossos valores ajudou muito, não só a criar a identidade visual, mas a me reconectar com o que a gente é quanto projeto, sabe? Então, é legal. E aí, por último, a personalidade da marca, que é basicamente tom de voz e qual é, tipo, a referência que
referências visuais, acho que isso é legal, assim. Enfim, no final de tudo isso, você deve ter alguma coisa parecida com isso aqui. E aí, basicamente, esse é a sua estrutura inicial de briefing. E ela vira como se fosse uma grande consulta pra você rever quando você estiver desenvolvendo todo o seu projeto daqui pra frente. Beleza, a gente já tem nosso briefing e agora que a gente já deu uma estudada nele, eu, tipo, revisitei bastante sobre a Freezone na sua essência. Então, cara, entrei no site, revi muitos dos conteúdos que a gente fez, revi os posts que a gente tinha no Instagram também, que a gente tirou do ar, mas enfim, ele vai voltar. E aí chegou a hora de buscar as referências, que pra mim é a parte mais fundamental pra tudo nessa vida. Juro, gente, tem 3 vídeos nesse canal aqui que falam sobre arte. Os 3 eu reforço muito sobre isso. Então, assim, é sério, referências são tudo. Pra mim, assim, acho que buscar referência é uma das coisas mais divertidas que tem nesse processo. E aí aqui é literalmente em mergulhar em projetos que você acha legal, em trabalhos e artistas que você admira, ou que você nem conhece, mas você entrou no Behance, você viu uma arte, você falou, cara... E aí, tipo, eu assim, particularmente, eu gosto muito dessa parte. Tipo, acho que tem 2 momentos no projeto em que eu mais me divirto. É buscando referência e fazendo os mockups, mas enfim, a gente vai chegar lá. E aí aqui, eu acho que tem uma coisa que é legal mencionar, que é não tenha tanto medo de, eu não vou ver muita coisa pra eu não acabar não copiando. Claro que você não vai copiar. Mas assim, quanto mais referência você tiver, mais você vai conseguir ter insumo pra conectar ideias que podem estar rondando na sua cabeça, mas você ainda não sabe exatamente como que conecta e como que materializa elas, sabe? Então acho que referência é uma coisa que dá um direcional muito bom. E aí um livro mais batido que fala sobre essa ideia da gente, tipo, eu não quero copiar tal pessoa e etc, é o Hope como Artista. Eu sei que ele é um livro super batido, mas gente, eu acho que é um livro que mais retrata isso. Acho que tem uma hora no livro que ele fala muito sobre você nunca vai conseguir copiar alguém. Porque, tipo, você pode tentar, mas não vai ficar igual. Óbvio que tem que ter bom senso, mas eu acho que procurando referências e tentando se inspirar em artistas que você admira, naturalmente você vai encontrando seu estilo também, sabe? Então eu acho que principalmente no começo é muito difícil a gente, tipo, cara, eu já sei exatamente o que eu quero fazer. Pô, você tá aprendendo, não tem como. Dito isso, não tenham medo de buscar referências, eu acho que isso é uma das coisas mais legais que tem. E é assim também que a gente constrói a comunidade, mas sempre com bom senso. E com a mentalidade que você está pra aprender também, sabe? Tipo, acho que todos nós, mas enfim. Beleza, você terminou. E aí na busca por referência eu tava fazendo o mood board da Freezone. E nessa hora também é muito legal, tipo, você juntar todas essas principais referências que você for ver. Eu falei essa palavra tantas vezes que ela perdeu completamente o sentido na minha cabeça. Fazer o mood board, ele é basicamente como se fosse um quadro mesmo, tipo, e aí aqui você pode fazer, eu faço direto no Illustrator, mas também você pode fazer no Miro ou então direto numa pasta no Pinterest mesmo. O problema da pasta do Pinterest é que você se limita ao Pinterest. Mas... E aí o mood board, ele é basicamente um reflexo do que você quer tentar reproduzir. Então você pega ali, tipo, ou coisas que são do mesmo nicho, ou que, tipo, conversem com o seu briefing. E ele se torna como se fosse um grande mural de referências, meio que um mood board. E aí, pra Freezone, eu tava seguindo muito uma vibe meio U2K, anos 2000. Era a vibe que a gente queria passar, assim, em várias conversas que a gente teve em momentos anteriores da marca e revisitando muito do que a gente já desenvolveu de conteúdo e do que a gente tem como personalidade até. A gente queria algo que combinasse nostalgia com modernidade. Então, acho que pegar essa essência dos anos 2000, uma coisa meio U2K, assim, uma coisa meio pop, mas que trouxesse um ar de fun, assim, sabe? Uma coisa meio... várias palavras em inglês. Uma coisa meio divertida e coisas assim. Esse foi o principal racional nas referências e do mood board, mas é isso. Passando pra logo, aqui, gente, eu tinha uma referência muito específica na cabeça, que eram as meninas superpoderosas. Juro, essa era a coisa que eu mais tava na cabeça. Eu já tava falando isso pra minha amiga Ana, que faz um projeto junto comigo há muito tempo. Cara, acho que isso daqui tem uma vibe. E é mais ou menos isso daqui, que era o meu pilar principal. E aí eu acho que tem um conceito, entendeu? De nós sermos 3 e sermos super poderosos. Não, sério, foi a minha inspiração principal. Então a minha principal referência pra logo foi a logo das meninas superpoderosas. E ali virou uma grande tentativa e erro. Não tem muito o que falar não, você começa a fazer e tipo, acho que o mais importante aqui é estar alinhado com o briefing, mas até aí... uma coisa que eu acho que é legal de mencionar é que, tipo, quando você for criar uma logo, eu, pelo menos, gosto sempre de ter 2 versões dela. Tipo assim, naturalmente, quando você vai fazer a logo, você vai ter várias versões. Eu recomendo não ter várias, porque às vezes fica muito difícil decidir. Eu fui fazer um projeto esses dias
só um parênteses. Que era pra uma pessoa, um cliente de verdade. E aí eu criei tantas versões diferentes que chegou uma hora que eu, tipo, chamei os meus amigos pra me ajudar, porque eu não tava conseguindo decidir. E aí, no seu projeto final, né, na logo final, eu acho que é legal ter uma versão curta e uma versão comprida. Na faculdade eu lembro que tinha um nome pra isso, era tipo isotipo, logotipo, sei lá. Mas, basicamente assim, tem a logo normal e tem uma versão um pouco mais... Agora tem cachorro e pagode na rua, gente. Mas eu não vou parar, eu vou continuar daqui. E eu peço desculpa aí se você estiver ouvindo. Tipo, uma versão comprida e uma versão pocket dela, que eu acho que fica mais versátil. Mas é isso, não tem muito o que falar aqui não. Eu gosto de como ela ficou. Ela ficou exatamente muito próxima com a referência. Mas ficou uma vibe meio futurística assim também. Então eu gostei de como ela ficou no final das contas. Depois que eu terminei a logo, eu segui pra parte de paleta de cor e tipografia. E aí, sendo muito sincera, tipografia é uma das coisas mais difíceis que tem, gente. Pelo amor de Deus. Pra paleta de cor, a gente já tinha umas cores que eram as cores da marca especificamente, só que elas eram tons mais fortes, assim, acho que eram tons bem neon, uma coisa meio assim, sabe? E eu acho que já não tava mais combinando com o que a gente queria, então pra paleta de cor o que eu fiz foi só trazer uma suavizada nas paletas, nas cores que a gente já tinha. E aí a gente terminou com essas cores aqui, que foi esse lilás, o rosa, que é o tom principal, o azul, o verde e o amarelo, uma coisa bem Brasil. Isso aqui eu acho que é muito de você, tipo, pegar a sua paleta de cor e aí na hora que você estiver desenvolvendo o projeto, às vezes você vai mudar ela no meio do caminho, porque no final da obra não vai fazer sentido. E tá tudo bem. E aí na tipografia, por exemplo, da Freezone, eu peguei uma bem desenhada, como se fosse, tipo... Sabe? É uma mais blocada, que tem um ar um pouco mais fã. E duas bem, tipo, versáteis, que é a Arial. Eu adoro, gente, eu amo a fonte Arial. Tipo, pra mim, ela é top em maiores fontes. E aí, estamos quase chegando ao final do nosso projeto. Eu desenvolvi o projeto nessa ordem, então, tipo... a tipografia, a paleta de cor poderia ter sido as últimas coisas que eu ia fazer, mas como eu tava muito... Chegou um momento em que eu tava extremamente com um bloqueio criativo, assim, então eu acho que foi importante ir procurando outras coisas pra quando chegasse nesse momento, que pra mim é um dos momentos mais difíceis, eu tivesse um pouco mais... sem a pressão de ainda ter que resolver essas outras coisas. Aí, chegamos agora aos grafismos, que aqui pra mim o negócio fica louco. O grafismo é a hora que a gente cria, tipo, texturas e elementos visuais que meio que complementem a identidade visual, assim, sabe? Então, cara, textura, acho que estampa é uma coisa muito comum e muito legal de ser feita, mas muito difícil. E aí é isso, eu também nem vou me aprofundar muito, porque eu também tô aprendendo. Eu pesquisei muito sobre, tipo, aplicações diferentes, criação de textura, criação de estampa, ilustração. Eu não sou ilustradora, então acho que, tipo, você não precisa ser ilustrador pra você poder criar ilustrações que se complementem na sua identidade visual. Mas, ao mesmo tempo, quando você não é mais difícil ainda, porque, tipo, você já se sente meio barrado, entendeu? Então, pra mim, essa é uma das partes mais complexas. Tô estudando bastante ainda sobre, inclusive, se vocês tiverem dicas, aceito. E aí, o resultado que eu cheguei foi nessa estampa, que é basicamente com a estrela que tem na logo e quadrados. Mas é isso, gente, ela só ficou esteticamente bonita, não tem nenhum motivo profundo por trás, não. Mas ficou legal. Chegamos, então, agora finalmente, na parte final do projeto, que foi a aplicação, que pra mim é a parte mais legal. Então, lembra que eu falei lá no começo que buscar referência era uma das melhores partes? Pra mim, buscar referência e aplicar em mockup são as coisas mais divertidas que tem. Porque essa hora aqui, né, de você montar o material fechado e botar ele no mundo, é o momento em que você vai ver tudo junto. Então, tipo, uma visibilidade clara sobre como tá o seu projeto. Então, é literalmente sobre trazer ele pro mundo. E pra mim, essa é uma das partes mais divertidas, eu adoro. Vamos lá, vamos falar sobre as aplicações. Pra começar, a primeira aplicação que eu fiz foi o dos posts do Instagram. Então, eu criei 3 posts a partir de conteúdos que a gente já tinha e meio que criei dentro dessa nova identidade. Eu gostei muito de como eles ficaram. Basicamente, eles ficaram dessa forma. Eu achei que ficou muito legal. Gostei muito de como juntou. Então já sigam a Freezone no Instagram pra vocês verem os futuros posts. Aí, a segunda aplicação que eu fiz foi de pôster. Eu gosto muito de aplicação de pôster, gente. Sério, toda vez que eu vejo algum vídeo de identidade visual, eu fico ansiosa pra ver as pessoas fazendo pôster. E aí eu fiz esses 3 com essas frases que a gente vai trazer como mote no projeto. E aí, por último, a última aplicação foi a de papelaria, que eu falei. Eu gosto muito de aplicação de papelaria, gente. É muito legal. E aí aqui, eu preciso dizer que eu não gostei muito desse papel que a gente fez aqui da prancheta. Mas é porque eu já não tinha mais ideia. Tipo, eu já não tava pensando direito. Então, quando a gente for fazer o flyer oficial da Freezone, eu vou postar lá no meu Instagram. Então,
me sigam lá pra vocês poderem ver. Mas, basicamente, a aplicação é essa aqui, sabe? Então, tipo, essa estampa eu achei que ficou bem legal. Gostei muito de como ela conversou, né? A logo mais compactada da Freezone também eu gostei muito, que é só o FZ. Já era a logo que a gente usava antes, então tanto no Instagram quanto no site era que a gente usava como principal. Se você quiser ver o projeto com mais detalhes, eu vou deixar o link dele postado no meu Behance aqui na descrição. E aí lá você vai poder ver um pouquinho mais descritivo e também com como tá cada arte mais no detalhe. Mas é isso. Chegamos ao final do nosso projeto. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse processo de criação comigo. Foi muito legal desenvolver a nova identidade visual da Freezone, principalmente porque significa que a diva já está chegando. Então fiquem de olho, porque é um projeto que eu tenho muito carinho e a gente quer voltar o quanto antes. Mas é um projeto em que, por a gente ter muito carinho, a gente também tá, tipo, tentando dedicar o tempo... que às vezes é só uma procrastinação, porque não dá pra ser perfeito, mas enfim. Se você tiver dicas, conhecimentos, aprendizados desse mundinho do designer, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber. E a gente abre essa mesa de bar aqui pra trocar conhecimentos sobre designers. E é isso, muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!